Nada Pessoal, com Antero Paes de Barros e Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigos e amigas do PNB Online. Estamos iniciando mais um programa Nada Pessoal e estamos aqui ao lado do professor doutor Pedro Pinto de Oliveira. E nós vamos entrevistar hoje a doutora Natasha Siliesarenko. Doutora Natasha é professora formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, é médica pediatra, patologista clínica, fez residência em pediatria e patologia, fez mestrado e doutorado na USP e é professora da pediatria da Universidade Federal de Mato Grosso. E a doutora Natasha, e esse é o dado mais importante, resolveu assumir a disputa por uma cadeira no Senado da República nas eleições deste ano, sendo a grande novidade deste pleito. O professor Pedro Pinto de Oliveira vai fazer a primeira pergunta à doutora Natasha. Um prazer enorme tê-la conosco. Professora, a primeira pergunta é com relação ao próprio nome. Você é filha da ex-senadora, deputada estadual, ex-secretária de Estado, Seres Marli Siliesarenko. E poucas pessoas na mídia, inclusive, falavam corretamente o sobrenome de vocês. Verdade. O Elias Neto na TV Centro-América, Seres Siliesarenko. Como é que é esse Siliesarenko dito de outro modo? Você coleciona, assim, esse sobrenome dito de outras maneiras? Meninos, olha, senador Antero, professor Pedro Pinto, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. E o que acontece com esse sobrenome? É um sobrenome ucraniano. Meus avós, meu avô, por parte de pai, nasceu na Ucrânia e veio para o Brasil ainda adolescente. E realmente uma dificuldade, a gente percebe que as pessoas não sabem ler. Eu mesmo, com esse nome Natasha, na escola me chamavam de no prego, no parafuso, na porca, na rosca, e eu ficava com uma raiva disso. Cheguei um dia, quando pequena, pedi para trocar esse nome meu, e onde já se viu o Siliesarenko também é difícil, é S-L-H-E, não tem isso, né, na língua portuguesa. Mas eu vou ensinar uma dica para vocês nunca mais esquecerem de como ler esse nome. Como é que se lê? Siliesarenko. Siliesarenko. Não é fácil isso? Siliesarenko. Pronto, simples assim. E viva a Ucrânia. E viva a Ucrânia. Doutora Natasha, depois de tantos anos dedicados à educação, à ciência e à medicina, o que motivou a doutora Natasha a ser candidata a senadora? Por que você quer ser senadora por Mato Grosso? Senador Antero, eu cresci num ambiente político. Cresci vendo minha mãe ali como secretária, depois deputada, e tudo isso sempre me inspirou muito. Como professora e como médica, eu cheguei à conclusão de que eu não consigo fazer ações sociais que impactam milhares de pessoas. Isso a gente só consegue fazer estando lá no centro político das decisões. E isso ficou muito claro para mim depois que eu assumi o Conselho Federal de Medicina em 2019, que a gente faz muita interface com o Congresso Nacional. E ali eu pude ver com uma clareza muito grande que se a gente quiser fazer algo que impacte realmente milhões de pessoas, a gente tem que estar ali e formular políticas públicas que realmente vão fazer esse impacto. Como médica, como educadora, a gente faz isso no dia a dia. Mas para fazer para milhões, realmente é só estando lá. E isso me motivou. E outra motivação, senador, foi o fato de que eu, como mato-grossense, como cuiabana que sou, sinto que eu preciso devolver para nosso estado um pouco de tudo aquilo que ele me deu. Tudo que eu tenho, eu devo a esse estado maravilhoso, a minha Universidade Federal de Mato Grosso, da qual eu sou cria dali. Eu me formei. Quando eu entrei para a faculdade, não tinha nenhuma turma formada ainda. Eu fui da 10ª turma de medicina, e quando eu entrei em 1985 na faculdade, não tinha formado nenhuma turma de médicos ainda pelo UFMT. Então eu tenho um carinho muito especial por tudo que eu tenho, tudo que eu ganhei aqui nesse estado. Então eu quero retribuir, colocando aí meu nome à disposição, sem contar que uma das coisas também é essa minha indignação com tudo isso. Sabe, eu acho que a política é uma ferramenta maravilhosa de transformação social. É só através da política que a gente realmente consegue fazer as grandes transformações. E a política está muito desacreditada.
muitos políticos entram lá para se servir da política. E o movimento é exatamente o oposto. O político é um servidor público que é colocado lá com a confiança do voto para servir a população. E, na verdade, o que acontece é o movimento oposto. Estão se servindo disso. Então, foram essas as motivações que me levaram aí a apresentar meu nome, a tentar construir essa minha pré-candidatura. Professora Natasha, a ideia tem a temperatura do seu tempo, né? E o tempo que a gente vive hoje é de embate da barbárie contra a democracia, de polarizações, de debates ideológicos ao extremo, que chega já a cansar a própria população brasileira, que realmente está interessada em ver uma luz, né? Ver um caminho realmente que coloque o Estado, o país num rumo adequado. Como é que a senhora se coloca nesse embate? E aí já trazendo em termos práticos, porque é o debate entre as candidaturas a presidente. A senhora apoia o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato Jair Bolsonaro ou um outro nome? Onde é que a senhora se coloca nesse embate ideológico? Ai, Pedro Pinto, olha, muito obrigada por essa pergunta. E eu quero começar respondendo da seguinte forma: ideologia é o compromisso que a gente tem com a gente mesmo, com os outros e com a sociedade, o lugar que a gente vive. Ideologia é o nosso propósito. E o meu propósito é cuidar de gente. O meu propósito é combater a desigualdade. O meu propósito é brigar pela justiça social. O meu propósito é que ninguém mais passe fome no nosso estado tão rico. E essa polarização, esse discurso do ódio, esse universo de fake news que a gente está vivendo, isso não vai levar para lugar nenhum. Eu quero poder defender aquilo que o Brasil precisa. O que o Brasil precisa? O Brasil precisa de rumo, o Brasil precisa de luz, o Brasil precisa de pessoas comprometidas com as pautas sociais, com as pautas econômicas, com pautas estruturantes muito bem definidas, muito mais importante do que ficar discutindo ideologia, muito mais importante do que ficar discutindo aí essa polarização que realmente, quantas amizades a gente já perdeu por causa disso, porque hoje está insuportável. Você fala, qualquer coisa que você fala sobre um, você já é taxado de ser do outro e vice-versa. Eu realmente quero poder, eu estou tentando construir a minha pré-candidatura em cima de uma proposta de ser a pré-candidata ao Senado de todos, que represente aí todos os mato-grossenses, de que represente aí todos os segmentos do nosso estado. Tá, mas a senhora é candidata a senadora pelo PSB. Pelo PSB, que é Partido o Partido Socialista Brasileiro, isso, que é o partido que indicou o vice de Luiz Inácio Lula da Silva. Que é médico. Que é o Geraldo Alckmin. Médico, que é seu colega. Meu médico. colega, já tive a oportunidade, assim que eu me filiei, fui lá conversar com ele, porque como médica, como pertencente ao mesmo partido dele, para a gente poder começar a conversar sobre o que fazer, ele enquanto vice-presidente, eu enquanto eventual senadora, se a gente ganhar, né, pré-candidata por enquanto, e eu vou seguir a orientação partidária, senador. A gente vai esperar aí, obviamente, as convenções, onde tudo se oficializa, e vou seguir a orientação partidária. Agora, com relação às candidaturas postas aí ao Senado, que é um universo masculino, de homens candidatos a essa vaga, a única vaga, alguns até candidato à reeleição, como é o pré-candidato, o senador Wellington Fagundes, o deputado federal Nery Geller, o presidente ligado ao setor produtor, o AproSoja, o Tono Galvão. Como é que você se imagina, né, como a candidata ao Senado, essa representação feminina? Como é que é o lugar da mulher nessa disputa a essa vaga ao Senado? Então, professor Pedro Pinto, é um lugar assim que a gente tem que ocupar. Nós, como sendo 52%, nós mulheres representamos 52% da população. É muito importante que a gente tenha essa representatividade também na política. E o eleitorado de Mato Grosso é no mesmo nível. É no mesmo nível. 52% são eleitoras em nosso estado. Então, hoje no Senado, são 81 senadores, apenas 12 mulheres, não chega a 15% essa representatividade. E eu também me apresento aí, além de ser médica,
A gente está saindo de uma pandemia, eu digo que está saindo porque ainda não terminou a pandemia. Ontem morreram 5 pessoas em Mato Grosso por causa da Covid. Então, eu acho importante a gente ter o último senador médico por Mato Grosso. Teve o doutor Jorge Anai, que mais era suplente, ficou pouco tempo, mas foi Fernando Corrêa da Costa, nos idos dos anos 70. Eu acho importante que se tenha médico para levar esse olhar para a área da saúde, especialmente nessa pós-pandemia. Além disso, me coloco como a única que não é do agronegócio. Não que eu não seja do agro. O agro é importantíssimo e eu vou defender o agro também. Mas é muito importante que a população saiba que 62% do PIB do Mato Grosso é de serviço. 21% é do agro. O agro é importante? O agro é importantíssimo. O agro traz divisas, o agro traz emprego, o agro traz comida para a mesa, mas o pequeno agricultor traz 70% da comida que a gente, do nosso prato diário. Então, eu me apresento aí como uma médica, como uma mulher, me apresento como uma professora, me apresento como uma pessoa que quer defender todos os segmentos e não só o segmento do agro. Além disso, quando a gente fala em mulheres, né, então a gente comentou aqui que 52% da população é mulher, é muito importante que se tenha em mente também que parlamentos que têm mais mulheres, isso não sou eu que estou dizendo, o senhor como professor sabe que a ciência tem que ter dados, tem que ter evidências, e tem estudos científicos, o senador Antero mostrando, que parlamentos que têm mais mulheres são parlamentos que têm muito mais políticas públicas nas áreas sociais, então educação, saúde, assistência social, menos corrupção e mais. O senhor tem netas, as meninas sonham mais. Tem um estudo na Índia mostrando que quanto mais mulheres estão no parlamento, mais as meninas têm a capacidade de sonhar e dizer assim, eu posso estar lá também um dia. Então isso é uma coisa que essa perspectiva do olhar feminino, levar esse olhar feminino para dentro do Congresso Nacional, para dentro do Senado da República, eu acho que é muito importante e me diferencia dos outros candidatos. A coragem é feminina, é a coragem, não é o coragem. Né? A coragem. E assim, o Brasil vive um momento de acolhimento do Senado da República, porque lá assim, pegar dinheiro de funcionário, fazer caixinha, fazer o que a imprensa apelidou aí de rachadinha, não tem uma representação no Conselho de Ética. Né? No tempo que eu fui senador, que a sua mãe foi senadora, funcionou. E assim, a sua mãe é relatora do mais importante projeto de combate à corrupção no país, porque a senadora Séries foi a relatora e foi a autora da Lei da Delação Premiada. Que realmente mudou, né? Levou o país por um outro patamar, né? É possível sonhar com o fim da impunidade, com a presença de Natasha lá no Senado? Ai, senador Antero, é tudo que eu sonho, viu? Dizem que a criatura tem que ser melhor do que o criador. Isso é a evolução das espécies, né? Não sou eu que estou dizendo. Isso é Darwin dizendo que a criatura tem que ser melhor que o criador. E eu realmente acredito piamente nisso, que é possível, sim, a gente combater a corrupção, que é possível a gente acabar com a impunidade no Brasil. Eu acho que tanta coisa acontece, muita corrupção, exatamente por quê? Porque você acredita na impunidade, você acredita na prescrição e fica por isso mesmo. Mas eu acredito sim, e quero poder muito, em estando lá, poder contar também com toda a sua sabedoria e com toda a sua experiência e vivência no Senado para a gente poder fazer muito por mais. Aliás, mais por Mato Grosso. Quando o senhor fala da coragem, Guimarães Rosa já dizia, né, que o que a vida quer da gente é coragem. Então tá aí o que eu tenho de sobra. Eu estou assim para entrar nessa disputa com pessoas tão poderosas e me apresentar aí como uma pessoa que quer olhar no olho do cidadão e da cidadã e simplesmente colocar a minha verdade, dizer o que é que eu quero fazer, por que eu estou me apresentando e sem querer ser arrogante nem nada disso, representar um pouquinho de esperança. Eu acho que as pessoas precisam ter esperança de que é possível sim fazer uma política diferente. Mas para isso a gente precisa conhecer em quem está votando, saber em quem você está votando, em quem está dando esse voto de confiança. Esse público masculino ao qual se referiu o professor Pedro Pinto,
Eles já se reuniram, já tentaram demover a Natasha, porque eu estive na Assembleia esse dia. Não, vai ter uma reunião, vão tirar a Natasha, vão trazê-la para a Federal, etc. e tal. A Natasha... Desde sempre. A doutora professora Natasha, como é que está? Resistindo a isso, né? Senador, o senhor sabe que é uma resistência, né? E tá aí uma coisa que a minha mãe fala e eu repito. A gente precisa ter resistência, resiliência. Desde o início eu estou dizendo, eu sou pré-candidata ao Senado, estou construindo a minha pré-candidatura ao Senado. E não é uma questão de arrogância, de prepotência, de querer já ir para o Senado. Senador, o senhor já esteve lá. O senhor sabe, se existir um lugar onde é possível começar as mudanças na política no nosso país, é dentro do Senado da República, que é a maior instância legislativa do nosso país. Por quê? Porque lá a representatividade é a mesma. O São Paulo tem 70 deputados federais, Mato Grosso tem 8. Então já começa por aí, são interesses muito diversos, é muito diferente. O Senado é uma Câmara muito menor, são 81, são 3 por estado, independente do tamanho daquele estado. Então é importantíssimo que se elejam pessoas que tenham compromisso com o seu estado, compromisso com a sua gente e que não tenham nenhum tipo de amarração, nenhum tipo de compromisso com nenhum dos poderes para poder exercer um mandato autônomo, independente e fazer realmente o que a sua consciência, o que o Brasil e o que o seu estado necessita. Então, quando o senhor fala assim, estão aí tentando, estão tentando. Tentar sempre tentam, né, senador? Mas a gente está aí e nada nunca foi fácil na minha vida. Eu nunca ganhei nada, nunca nada veio de graça para mim. Sempre o meu pai e minha mãe me ensinaram que a gente tinha que estudar, que o estudo era o único valor que a gente tinha. Os 2 professores universitários, então não tinha não tinha nenhum tipo de exagero. Então o exagero que tinha era que a gente estudava em colégio particular, ponto. Quando dava, a gente fazia inglês ou fazia balé, e assim a gente conseguiu criar, meu pai e minha mãe conseguiram criar 4, então a gente tinha que estudar, para ser alguém na vida tinha que estudar, professor Leonardo falava isso, professor Aceres falava isso, então eu vejo assim, nesse contexto aí, então existem ameaças? Existem, em todo canto existe ameaça, e a presença da mulher, eu sinto que às vezes incomoda, né? Aí a gente me fala assim, nossa, mas você é uma menina. Eu falei, olha, acho que é só por causa do meu tamanho, né? Que eu tenho 1,51 m, porque tenho 54 anos já de vida, tenho 32 só de medicina aqui no nosso estado, então não sou mais tão menina assim, né? E quero continuar tendo a alma de menina, os sonhos de menina, porque para entrar na política nesse campo aí tão, digamos assim, escuro, tão difícil, a gente tem que ter sonhos bonitos, a gente tem que ter esperança e a gente tem que ter confiança e muita coragem. Mato Grosso é o estado rico que tem a fila dos ossinhos. Como é que a senhora pensa, em termos de projetos para o Senado, de reverter, de caminhar no sentido de que a gente possa ter um estado realmente rico, mas que seja justo e que seja bom para todos? Então, Pedro Pinto, eu acho que uma das primeiras coisas é fazer políticas de geração de emprego e renda. E como fazer isso? Né? Dar dignidade para as pessoas. A dignidade vem através do trabalho. Como é que você pode... A pessoa pode até ir lá comprar o osso, mas comprar é muito mais digno do que entrar numa fila para ganhar de graça aquele ossinho. Que é uma delícia fazer sopa de osso, né? Aquele tutano que sai do osso é uma delícia aquilo. Mas você precisa ter dignidade para comprar aquilo, e para isso você tem que ter emprego. Como gerar emprego? Então, tem que ter políticas de geração de emprego e renda. Nós temos um estado riquíssimo. Nós somos responsáveis pela produção de 72% do algodão do nosso país, mas não tem uma indústria têxtil aqui. A gente precisa fazer a verticalização, a industrialização, a agroindustrialização, para poder gerar riquezas e gerar emprego aqui. Porque hoje o grão sai in natura e volta beneficiado, muito mais caro, não gera emprego aqui, vai gerar emprego na China, em outros lugares. Então, a primeira coisa que eu vejo é política de geração de emprego e renda. E outra coisa que é assim do meu coração, senador Antero, é a questão da primeira infância. A primeira infância
é dos 0 aos 6 anos de vida. Se as pessoas soubessem a importância de se cuidar da criança dos 0 aos 6 anos de idade, todo mundo iria, assim, abraçar essa causa com toda o carinho que ela merece. Quando eu digo de 0 a 6 anos, eu estou dizendo desde aquela mãe que engravida, do momento em que existe ali a fecundação. Se aquela mãe tiver garantido as 6 consultas, no mínimo, de pré-natal, fazer um pré-natal adequado, com os exames sendo feitos e os exames com resultados em tempo adequado, porque às vezes a mãe faz o exame, no 3º mês de gravidez, vai chegar no 9º mês uma sífilis positiva, 6 meses depois que ela fez. Então, assim, é preciso ter essa garantia das 6 consultas de pré-natal, com realização de exames nesse prazo, com exames feitos em tempo ágil, tratamento das eventuais coisas que possam aparecer, tratamento dos parceiros. Aí a criança nasce. Quando a criança nasce, é importantíssimo ter a presença de um pediatra na sala, porque aquele primeiro minuto de vida da criança, que é chamado de minuto de ouro, se a gente perde a oportunidade, se a criança tem uma falta de oxigênio naquele momento, eu posso comprometer para o resto da vida aquela criança. Depois disso, do nascimento da criança, garantir que aquela mãe dê o leite materno, que aliás hoje é o dia mundial, nacional da coleta de leite materno, então de leite humano, que se estimula as pessoas a doarem o leite, que é fundamental, é o alimento mais completo para a criança. Se a gente garantir que essa mãe dê esse leite até o 6º mês, porque é de graça, aquela mãe não gasta nada, não tem risco de fazer alergia a princípio naquela criança, e depois garantir que essa criança vai ter as consultas de puericultura, vai crescer e se desenvolver com qualidade nesses primeiros 6 anos, de 0 a 6 anos, é nessa fase que as conexões cerebrais, que são a formação do cérebro, acontece, especialmente até os 2 anos de idade, 80% nos primeiros 2 anos. E depois acontece um negócio terrível que é chamado de poda neuronal. Circuitos neuronais que nunca foram utilizados, senador Antero, são cortados. Então aquela criança que não recebeu afeto, que não recebeu carinho, ela não sabe o que é isso. Certamente são crianças que vão ser marginais, porque elas não sabem o que é o afeto, elas não sabem o que é o carinho. Então, eu sempre digo que se a gente cuidar dessas crianças de 0 a 6 anos, não faltar, não tiver fome de comida, fome de afeto e fome de estímulo, essa criança vai ser um adulto saudável e nós seremos, aí sim, um país a se considerar um país mais justo, porque nós conseguimos cuidar dessa primeira infância que é responsável pelo resto da vida daquele cidadão ou daquela cidadã. Então, esse é um projeto que é da minha alma, é o projeto da minha vida. E já existe isso em Recife. Já existe um centro disso em Recife, que as crianças, a mãe, desde a gestação, é acompanhada, a criança nasce com pediatra, tem um acompanhamento, tem escola. Então, é saúde e educação fazendo uma intersecção, porque não dá para separar. E é exatamente isso. Doutora Natasha, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu quero fazer uma última pergunta e depois o Pedro Pinto vai fazer a pergunta de encerramento. Eu gostaria que fosse breve na resposta. Desculpa, eu tô me alongando. Não, tá ótimo. Eu acho Desculpa. que quem está assistindo tá gostando muito. O Max Russo me disse que você é a candidata do PSB, mas que o PSB vai apoiar Mauro Mendes. E, na hipótese do Mauro Mendes, anunciar apoio a outro candidato a senador. Como é que fica isso? Quer dizer, a senadora sem o apoio do governador e o partido da senadora apoiando o governador e ela sendo desse partido. Pois é, senador. Isso é uma conversa que eu já tive aí algumas vezes com o nosso presidente, o Max Russo. O PSB faz parte, compõe a base de apoio do governador Mauro Mendes, e o governador aí ainda não, pelo menos até onde eu li, declaradamente ainda não se colocou como um pré-candidato à reeleição, está aí entre os outros candidatos, quem ele vai apoiar para o Senado, enfim. Eu acho que até de maneira inteligente, quanto mais senadores estiver pedindo voto para o governador, se ele tiver 2, 3 senadores ali na base de apoio dele pedindo voto, excelente. Isso eu penso me botando na cabeça do Mauro, entendeu? Quanto mais senadores tiver, melhor. E eu também espero, uma vez que esteja na base dele, que ele se mantenha neutro para dizer que todos os senadores que compõem a base dele... Exatamente, é isso que eu espero. Com relação a
ao futuro de Mato Grosso com uma representante feminina no Senado? O que o eleitor e a eleitora de Mato Grosso pode esperar? Professor Pedro, é aquilo que eu já falei, pode esperar aquele olhar feminino dentro do Senado da República, aquele olhar mais para as políticas sociais, aquele olhar mais para o combate à fome, o combate à desigualdade, o combate à injustiça, o combate à discriminação, ao preconceito. Não que o homem não tenha esse olhar. Tem, mas não sou eu que estou dizendo. Os trabalhos mostram que as políticas públicas sociais são mais intensas, são mais presentes nos parlamentos femininos. E eu quero poder ter um gabinete onde não tem ali nenhuma cor partidária, não tem ideologia, eu vou receber a todos para poder realmente fazer com que o nosso Estado e o nosso país seja aí, socialmente mais justo, ambientalmente mais responsável e economicamente mais forte. Então, seja o olhar masculino ou feminino, eu acho que é importante que essa pessoa que vai ocupar esse cargo, que eu espero que eu possa estar lá como pré-candidato, estou aí construindo essa minha pré-candidatura, que a gente tenha esse olhar aí sobre a justiça social, sobre o meio ambiente nesse nosso estado tão rico, aí, com 3 biomas, e também uma economia mais forte. Doutora Natasha, muito obrigado pela entrevista. Eu quero dizer que nós vamos convidar também os outros pré-candidatos ao Senado, e a doutora Natasha falou aqui durante 27 minutos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado. Eu que agradeço e, assim, parabéns pelo programa, parabéns por vocês trazerem aí essa oportunidade da gente estar aqui falando e mostrando aí quem a gente é, o que a gente pretende. Muito obrigada. Na próxima semana voltamos com mais um programa Nada Pessoal. Até lá. Nada Pessoal, com Antero Paz de Barros e Pedro Pinto de Oliveira.